Pod Voz, um espaço criado para dar voz a histórias que inspiram e ações que transformam. Para esse episódio de estreia, escolhemos um tema que representa muito do meu propósito e da minha caminhada: a potência da mulher empreendedora. Para essa conversa, eu tenho comigo 3 convidadas que são verdadeiros exemplos desse poder. Lud Souza, fundadora do Clube Moeda de Troca, uma iniciativa que gera oportunidade, renda e apoio para mulheres, trazendo inovação social e mostrando o valor da coletividade. Dani Moraes, que transformou sua paixão pela beleza em um negócio de referência, mostrando que com coragem, autenticidade e dedicação podem abrir caminhos e impactos e inspirações. Bel Pinhal, que à frente do Instituto Empreendedora, mostra como é possível liderar com propósito, inspirando mulheres a acreditarem em si mesmas e em seus negócios. Hoje vamos falar sobre desafios, conquistas e o legado que cada um de nós pode deixar quando decide empreender com propósito. O Pod Voz começa agora. Então são histórias que se somam. Sim. E com certeza vai potencializar mulheres que estão vendo, que sonham, que às vezes não acreditam, que através de uma história que vocês contarem, alguma coisa que vocês trouxerem, vai tocar o coração e falar assim, eu também posso, né? Essa questão de olhar para ela e acreditar, eu acho essencial. E quando a gente ouve história de mulheres que fizeram ou que estão fazendo, isso pode motivar muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, trabalho também como mentora, e a gente escuta histórias, né, de quanto que às vezes uma fala, uma voz, algo que ela ouviu, fez um start, fez com que ela começasse. Então, quero muito que essas histórias cheguem no máximo de pessoas possíveis, e por isso o podcast, tá? E vocês são as primeiras. Que honra! É mesmo, champanhe, né? Então, e eu sei que nós estamos estreando com chave de ouro esse negócio, né? Então, tenho certeza que a gente vai cumprir nosso propósito aqui hoje, tá bom? Eu queria começar com uma perguntinha para vocês. Todas empreendem, né? Além do apoio a mulheres, também empreendem. E eu queria primeiro saber o que te motivou a começar a empreender. Começando com o que te motivou a começar? Nossa, eu falo que eu sou assim, eu sou praticamente o exemplo daquilo que eu acreditava que estava tudo errado. Na minha cabeça, eu tive carreira CLT desde cedo, né? Então, eu me formei com 20 anos, e com 20 anos eu tive uma proposta para trabalhar na Avon, na multinacional. Eu comecei a trabalhar com mulheres. E eu fui gerente de vendas da Avon por quase 10 anos. E aí eu sempre olhava para aquelas mulheres que uma vendedora, uma mulher que revende produto de cosmética, ela é uma empreendedora, e grande empreendedora. E às vezes eu olhava para ela e falava assim, gente, mas por que essa mulher não está indo trabalhar? O que está acontecendo, né? E era uma visão muito míope dessa realidade. E eu praticamente fui empurrada para o empreendedorismo com a chegada da maternidade. Eu tenho um episódio muito específico, muito individual na minha vida, que eu casei muito cedo também, com 20, 21 anos eu já estava casada. E eu engravidei, né, antes dos 30 anos, e eu grávida, meu marido morreu num acidente de carro. Então, eu fiquei viúva e grávida ao mesmo tempo, né? Então, me tornei mãe e pai ao mesmo tempo. E aí, depois que a minha filha nasceu, eu ainda tentei um pouco voltar para o CLT, fui ali, mas aquilo me apertava muito, porque eu viajava demais, eu tinha muito compromisso, né? E eu lembro de viajar e ter que tirar o leite do peito e deixar congelado, e ela não pegava, era um desespero total. E aí eu tomei a decisão, como mãe, de fazer, vou criar um negócio para mim, porque eu preciso estar aqui, né? Eu vou trabalhar muito, mas eu preciso estar aqui. E foi assim que eu comecei. Então a maternidade foi o ponto assim de ruptura ali para eu poder olhar para o empreendedorismo de um jeito diferente, como uma opção, né? Para eu ser mãe e também continuar trabalhando. Uma opção que às vezes engana a gente, né? Porque você acha que vai ter tempo. E você não tem tempo. Não tem tempo. É muito, muito legal esses pontos que você trouxe, porque eu vejo isso muito no dia a dia, né? Essa questão da mulher ser empurrada por empreender por uma necessidade. Então a gente vê isso muito, muitas mulheres que a gente vê. Então, assim, foi uma necessidade. Eu comecei a empreender por uma necessidade. Diferente quando a gente olha para o homem, eu não tenho nada contra. Eu acho que só a gente olha para esses dois universos e percebe, né, a diferença. E um outro ponto muito importante que você trouxe, que eu acho que nessa questão da Avon, que eu também percebo em muitas mulheres, é a dificuldade delas se enxergar empreendedoras. Então, às vezes eu faço bolo na minha casa, mas eu sou boleira, eu não sou empreendedora. Às vezes eu faço uma make, mas eu não sou empreendedora. E é empreendedora. Então, essa dificuldade da mulher se olhar e se enxergar neste lugar. Eu empreendo. Né? Então, são 2 pontos que vou segurar aí pra gente falar um pouquinho mais disso depois, tá bom? Tá. Bel? Diferente da Lu, eu fui empurrada pro empreendedorismo, né? Assim, nasci
né, debaixo do balcão de açougue, com a mãe cabeleireira, então não tive escolha. Meus pais são comerciantes desde que eu nasci. Nunca trabalhei no CLT. Também não tenho nada contra, pelo contrário, tenho amigas que ganham infinitamente mais do que eu no CLT, bem mesmo. Mas meus pais realmente começaram, né, tentando, meu pai veio de Itapaciguara pra cá, tentando uma vida melhor, tem uma família muito simples, da fazenda, e ele era o irmão ambicioso, assim, aquele que queria poder ter as coisas, queria poder ter dinheiro pra fazer as coisas. E meu pai começou a empreender muito novinho, né, também a minha mãe, vieram pra Uberlândia, e minha mãe, a mãe falecida, pai falecido, então ela não tinha escolha. Ou ela empreendia ou a gente ficava o quê? Com quem durante o dia? Não tinha opção. E por isso ela foi empreender o ramo, né, de cabelos, enfim. Então ali eu comecei a minha jornada a ver eles vendendo de dia para comer de noite. E aí começou a dar certo. Então eu falo que a minha vida foi impactada pelo empreendedorismo. Meus pais sempre incentivaram, então eu comecei a vender com 9 anos de idade, vendia bombom. Minha primeira patroa foi uma grande amiga, ontem a gente estava junto, com a Michelle, e ela fazia os bombons, eu vendia na praça, não voltava com nada. Então eu sou apaixonada em vender, tem tudo ligado a empreender, né? Poderia estar vendendo para alguém, mas decidi vender para mim. E aí começou a minha jornada. Então comecei pequenininha vendendo, ao longo de toda a minha jornada, meu pai teve sucesso na carreira dele, né, como empreendedor. Mesmo assim, na faculdade, era eu vendendo semi-joia. Eu gostava, assim, né, de ter. E aquilo ali eu sempre olhei como empreendimento. Então, tudo eu tive logomarca. Quase todos os meus negócios eu tinha logomarca, enfim. E eu tive uma trilha aí de empreendimentos. E hoje o Instituto, ele é uma empresa pra mim, né? Então, continuo empreendendo aí, mas nunca tentei ir pro CLT. Você nunca viveu isso? Nunca vivi. Tá, já teve momentos da vida que eu falei, não, agora eu vou. Agora não, cansei. Aí você fala, não faz sentido pra mim, entendeu? Legal, dos seus pontos, eu acho que essa questão mesmo, né? Às vezes a empreendedora vive essa crise, né? Sim. Olha pra isso e fala, peraí, eu acho que eu vou largar isso, eu vou pro CLT, vou trabalhar, né? Eu brinco que passa rápido. A gente pensa e depois fala, não, aqui é meu lugar, não, né? Eu tive um episódio, só finalizando aqui, que foi que meu pai não queria de forma alguma, precisava fazer um estágio, fazer administração, precisava fazer um estágio, e eu queria muito que esse estágio fosse na área de gestão de saúde, porque eu fiz administração. E eu consegui um estágio na UFO, meu pai falou, não, eu já ganhava um salário mínimo na época, eu tinha 17 anos. Entrei na faculdade com 16 para 17. Meu pai falou, você vai sair da loja aqui, que você trabalhava com ele, pra receber uma bolsa. Eu falei, eu vou. Nossa, foram os piores 6 meses da minha vida. Assim, o de aprendizado foi maravilhoso, mas de dinheiro, eu falei, meu Deus. Porque não tinha, era aquilo que eu recebia, era aquilo. Não tinha como produzir mais, financeiramente falando. Então foi a única experiência que eu tive obrigatória, que era o estágio. E pra quem vende, isso é torturante. Torturante, né? No mesmo dia. E quando dia. vende, você faz, né, o seu salário e tal, e aí tem algo fixo. Ok. Dani? Meu, foi até engraçado, né? Surgiu de uma necessidade. Eu comecei o primeiro contato com empreender, foi entre 9 anos, mais ou menos. Uma casa com 4 mulheres, 5 com a minha mãe, né? Meu pai não conseguia prover todas as necessidades femininas. A gente queria um esmalte, hidratar o cabelo, as coisas. E ele falava, não, ele dava o básico, assim. Nem o creme de cabelo, às vezes, não dava. E aí, eu lembro que eu comecei, minha mãe costurava, minha mãe fazia tudo. Costurava, fazia bolo, fazia salgadinho, depilava. Então, assim, o exemplo começou ali, vendo a minha mãe se desdobrar, né, pra conseguir suprir pra nós. E eu sou a mais velha de 4. Então, eu tinha uns 9 anos, eu lembro que eu costurava umas roupinhas em Barbie. Eu não tinha Barbie, as minhas vizinhas tinham. E aí, eu não podia sair de casa, porque meu pai também não deixava sair de casa. E aí, eu colocava elas pra poder vender as roupas que a gente costurava lá no fundo de casa, com os retalhos das roupas da minha mãe. Mas aí, não deu muito certo, sabe? Eu não soube fazer muito bem a gestão. As meninas queriam ganhar mais, os serviços é tudo meu. Enfim, Isadora e Thaisa, assim, moram no meu coração. São amigas até hoje. E depois foi de necessidade financeira mesmo. Quando eu cheguei com uns 11, 12 anos, meu pai e minha mãe estavam numa crise financeira muito difícil. Tinha falecido os meus avós, né, os pais do meu pai, então e eles começaram a fazer rosquinha e pão de queijo, são ótimos na cozinha. Só que quem tinha que vender? Eu e a minha outra irmã, mais velha. E a Simone, ela não tinha perfil zero de vendas, assim. Eu falei assim, meu Deus, tem que vender pra mim, pra ela. Porque ele falou, vocês não podem voltar com nada. Eu morava ali no bairro Oswaldo, a gente tinha que subir a Vasconcelos Costas, descer a Fernando Vilela. E assim, foram 2 dias só descendo as 2. Depois eu falei assim, não, a gente vai acabar com o estudo da Vasconcelos Costa. E assim foi. E daí, né, a gente já comecei a trabalhar, foi CLT,
experiência de vender, de estar ali, eu era tímida e perdi minha timidez quando eu iniciei a primeira trabalho CLT e assim fui me desenvolvendo, trabalhei a maior parte do tempo em contact center, né? A minha última experiência CLT foi no contact center, inclusive, e a paixão de trabalhar com maquiagem veio de uma paixão minha, porque eu amava. Eu sempre fui muito vaidosa, eu adorava me maquiar, minhas amigas gostavam de ir lá pra casa pra se maquiar, e elas saíam de lá tudo com a cor da minha base, né? Mas saíam maquiadas. E aí, numa das saídas de uma das empresas, eu falei, vou fazer um curso. Vou fazer um curso porque eu gosto, quero me maquiar, vou cuidar de mim, pensando em mim, que eu sempre falava, você tá numa empresa, vista a camisa, sabe? Ali a gente vai até o fim. E às vezes eu me deixava de lado um pouco, falava, agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto. E na primeira experiência de atender uma cliente, eu me apaixonei no processo. Só de você ir lá passar o batom, não. Dela se olhar no espelho e falar assim, uau, eu tô me sentindo linda. E elas, sabe, chegarem ali às vezes com vários problemas e saírem de lá bem mais autoconfiantes para poder seguir. E hoje é a minha total fonte de renda. Eu também tenho o Open Glitter, que a gente acaba estendendo um pouquinho para as outras pessoas, que é um outro serviço também é novo aqui em Uberlândia, além das produções. E é o que eu amo fazer, assim, trazer essa autoestima para as mulheres. Legal. Eu acho que empreender, quando a gente empreende com um propósito, eu acho que o processo se torna mais leve. Porque quando a gente sabe por que nós estamos fazendo, né? O que move todo esse processo, e empreender não é fácil, né? Eu acho que isso mexe muito com a gente. Eu acredito que a gente tem mulheres que sabem, né? Seu propósito. E às vezes o propósito a gente descobre ele no início ou no decorrer do processo, enquanto você está ali caminhando. E eu queria ouvir de vocês, né? Qual que é o seu propósito? Gente, essa questão do propósito eu já mudei tanto ela, eu falo Muda mesmo. o propósito muda, é sinal que você tá evoluindo, né? Isso. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui pensar um pouco no propósito da minha vida, eu lembro que eu tava num evento e eles deram um pedacinho de madeira assim, um lapisinho pra você escrever. E eu guardo essa madeira até hoje que eu escrevi, fazia a diferença na vida das pessoas. E eu ainda não tinha começado esse movimento, eu acho que estava saindo da carreira CLT, né, e começando a tatear o terreno do empreendedorismo, e aquele ali se tornou meu propósito por um tempo, né, e o que eu vejo hoje em cima de propósito é assim, às vezes o propósito da pessoa é tão simples, e as pessoas colocam essa palavra como se tem que ser uma coisa muito gigante, e tem gente que só de acordar e trabalhar e ter renda para viver a vida já é propósito. Então, eu falo muito que eu não traduziria aquilo que eu faço, aquilo que eu me dou, o que eu tenho vontade de fazer como propósito, é como se fosse uma missão, né? E isso vai mudando um pouco. Mas essa questão de fazer a diferença na vida das pessoas, ela foi afunilando, assim, né? E veio para fazer a diferença na vida das mulheres, porque eu me vi sempre, Ju, numa situação de grande privilégio. Né? Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, eu tinha dinheiro para pagar uma especialização na PUC, e trabalhei, meu salário de CLT era gigantesco na época, enorme, assim, gente, eu tinha 21 anos, eu ganhava 20 mil reais, hoje seriam 50 mil reais. Então, assim, e branca, com uma série de privilégios, com família estruturada, né, que conseguiu me dar. E quando eu fui empreender de verdade, fazer o meu primeiro negócio, deu muita coisa errada. Então, eu gastei muito dinheiro, falhei demais. E aquilo me incomodou num nível, assim, que eu pensava, gente, eu sou privilegiada, né, eu tenho rede de apoio, eu fiz faculdade, tenho banco acadêmico, tenho letramento, que eu estudo muito, leio muito, então isso traz uma bagagem, um repertório muito poderoso. E tá dando tudo errado nesse negócio. Imagina a mulher que não tem nada. O que ela tá fazendo? Como é que ela tá dando vida ao negócio? E aqui ficou martelando, e aí começou toda a minha história, né, dentro do empreendedorismo feminino. E o meu propósito hoje é quase um desejo, Ju e meninas, é que nós não precisemos daqui 15, 20 anos que exista o Clube Moeda de Troca, o Instituto de Empreendedoras, para o mundo ser justo com as mulheres, para as pessoas serem justas com as mulheres, que a gente não precise criar essa força toda para conquistar um espaço quase na unha. Fazer esse esforço, né? Gigante, esse movimento gigantesco. Né? Que seja natural. Que seja natural, que a gente seja respeitada e vista, somos todos iguais, independente se eu sou mulher, se tem um homem, né? Mas eu posso querer trabalhar, eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso querer ser mãe, eu posso querer ter um relacionamento, eu posso não querer. E isso ser uma linha de respeito, que todo mundo se ajudando e entendendo e respeitando a mulher nesse ponto. Legal. Acredito muito no que você disse. Acho que é um esforço muito grande, né? A gente ainda vive um mundo muito
masculino, né? A gente olha para isso quando você vai buscar uma CEO, a quantidade de mulheres que realmente ocupam um cargo executivo, né? E quando ela ocupa, o quanto isso é penoso. E eu falo isso por mim, assim, a última empresa que eu passei, que eu trabalhei, né, que não eram minhas empresas, eu sentava numa mesa de diretoria com 3 homens. Então, assim, fazer a gestão, né, disso junto com homens, você tem que se posicionar e é realmente isso, é um esforço muito grande. E às vezes a gente tá titulada, né, lá eles me chamavam de dama de ferro. A Juliana é dama de ferro, porque tinha muito homem. Então, se eu fazia gestão de área de suporte, área técnica, né? Então, minha operação dependia disso. Então, para você ser ouvida, às vezes você tem que ser muito forte, muito firme. Ju, é cruel isso, É né? cruel. Porque eu falo bastante, assim, às vezes as pessoas olham pra gente, você tem até uma veia, você se masculiniza um pouco. É isso, esse é o ponto. É pra você se posicionar. Isso, para ser ouvida, pra dar respeito. Pra me Você traz posicionar. um pouco dessas características dos homens, assim, de presença, né, Sim. de fazer-se ser ouvida, fazer-se ser vista. Então, é um esforço muito grande. Eu falo, é um movimento, assim, para as mulheres insano. Né? Insano. A gente tem que provar pra nós, que somos fortes o tempo todo, que a gente tem essa capacidade, mas a gente já nasceu com essa capacidade. E o quanto isso impacta no relacionamento, né? Eu falo que meu marido falou que assistir ao vivo, amor, se tiver aí, eu te amo. E eu fui o homem da casa por muitos anos, querendo ser, né, o homem da casa por muitos anos. E meu marido com a essência feminina, porque você tem um macho dentro de casa, você vai o quê? Afeminar E ele. agora, de uns anos pra cá, ele falou, não, meu lugar é esse, e o seu. E aí eu, opa, e agora, né? E o feminino, então... impacta demais. A gente tem que gritar nisso, ir pra dentro de casa e precisar usar o feminino ali dentro. Cadê ele? Sumiu, desapareceu. O meio, né? O meio vai mudando. Eu vivi por muito tempo nisso, né? Eu preciso me posicionar. Se eu me mostrar frágil, a minha voz pode ser abalada. Então, eu vivi isso muito tempo, né? E é muito engraçado, porque eu sempre fui uma mulher que trabalhou com homens. Uma mulher que sempre estava no meio de homens, né? Gestionando homens. E é desafiador. Muito desafiador. Mas a gente aprende muito. Muito. Bel, e o seu propósito? Ai, o propósito. Eu falo que esse aí, eu tô há 6 meses, assim, sabe quando você tá mudando? Eu falo exatamente isso. É isso mesmo. Não, a gente tá na em constante verdade, evolução. É tudo que a gente olha, enfim. Eu tô com muito forte, assim, no meu coração, né? Algo que ficava passando na minha mente. E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Meu propósito é impactar milhares de famílias positivamente. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu consigo, de alguma forma, direcionar alguém e alguém compra um do outro. Sabe, aquilo ali é uma renda a mais. Isso me deixa, assim, isso me dá ter um tesão de deu certo, sabe? A Dani querer alguma coisa e conseguir fazer uma ponte disso e, de alguma forma, ser apoio, direcionamento. E para impactar milhares de famílias, a gente tem que pensar em como, né? E esse como agora totalmente por meio do Instituto. Então, por meio das mulheres tendo mais renda, delas cumprindo o seu propósito, porque muitas têm o dinheiro suficiente, mas não estão felizes. Então, é mostrar para elas, mas o meu, se eu realmente conseguir impactar milhares de famílias positivamente, seja alavancando renda, seja trazendo mais tempo delas para dentro da casa delas, seja as tornando mais femininas para dentro do lar, né? E porque dá para equilibrar tudo, eu vou ser feliz. Sabe, eu vou realmente cumprir a minha missão, meu propósito nessa vida, eu posso ir, em paz. Legal. Dani? O meu... É difícil às vezes do propósito, né? Porque como diz, muda, né? Cada semana, quando você alcança o propósito que você falou anteriormente, já muda a meta, muda a meta do propósito, né? Mas hoje, com o trabalho que eu faço, que é considerado como uma vaidade, né? É algo, entre aspas, supérfluo, né? Mas quem senta ali na minha cadeirinha sabe, né? Sabe como que é a coisa. Para elas justamente se olharem com mais amor. Eu acho que a partir do momento que você se ama, que você se acolhe, né? Que você se olha diferente, que seja no espelho, você consegue resolver tudo que está à sua volta, seja sua vida profissional, seja sua vida pessoal, de uma forma com muito mais facilidade e com muito menos peso. Que eu acho que nascer como mulher, empreender já é um peso. A gente tem que provar pra gente e pras pessoas o tempo todo que nós somos capazes, que a gente consegue. E até mesmo se masculinizar para que isso aconteça. A gente acaba perdendo essa questão de ser feminina. E eu
trago muito esse resgate para elas ali, sabe? Enquanto elas estão. Então, meu propósito é que elas se olhem com amor. Para que elas tenham autoconfiança, para que elas tenham autoestima, para que elas tenham um momento delas ali de saber que elas podem ser cuidadas. Que se cuidar não é supérfluo, não é uma coisa boba, é o seu momento de estar ali. E com o tempo, né, o principal propósito é que elas possam ver um dia minha história e falar assim, nossa, já passou, teve tanta coisa boa, teve tanta coisa ruim, mas no final dá certo se você acreditar em você, se você acreditar que você tem a capacidade, que todo mundo tem. A gente tem as oportunidades boas, ruins, mas a gente tendo fé no processo e confiando no processo, a gente consegue alcançar. Muito bom. Eu acredito, né? Assim, igual a Lu falou, eu me sinto privilegiada em alguns pontos. E quando eu comecei a empreender, eu empreendi já com uma empresa de prestação de serviço, com parceria UOL, que é uma grande marca, né? Mas eu sei que muitas mulheres encontram muitas dificuldades, como a Lu trouxe, né? E a gente tem no nosso país uma questão que é muito dolorosa para todo mundo que empreende, né? Se você falir uma vez, você é incompetente. Fora do nosso país, Estados Unidos não enxergam essas coisas dessa forma, né? Se você faliu, você ganhou experiência e da próxima vez que você for empreender, você tem mais conhecimento e mais chance de ter sucesso. Infelizmente, aqui no nosso país ainda a gente vê isso de forma perturbada, né? Então, falir uma empresa não é um problema, né? O problema é não ter aprendido com isso e construir de novo algo com mais experiência. E eu queria ouvir de vocês, Lu, o que você acha que ainda é a maior dificuldade para as mulheres que empreendem? Qual que é a maior dificuldade? Pode começar a lista, Lu? Traz uma. Assim, você acha que é a mais latente? A mais pesada são 2 caminhos, né? Acho que no primeiro momento é a mulher entender que não dá para ela construir sozinha. A maioria das mulheres, como você disse, elas empreendem por necessidade, não por planejamento, né? Então ela não se planeja para dar vida a um negócio. O mercado fecha as portas para ela, as empresas, a empregabilidade fecha as portas para a mulher. Quando a maternidade chega, os 40 anos chega, a gente sabe que isso é bem visível. E aí a mulher tem que criar filho, educar, colocar comida na mesa, né? Às vezes está num relacionamento ou não, separa, é muita relação. E ela vai empreender com o que dá. E nesse empreender com o que dá, normalmente ela empreende muito mal, né? E o empreendedorismo, ele é uma ferramenta não de transformação social e econômica e pode gerar dinheiro realmente quando você se prepara para isso, né? O empreendedorismo amador ali, da necessidade, ele tende, infelizmente, a dar muito errado, né? O empreendedorismo, para você ganhar dinheiro, tem que ser um negócio que dá certo. E para empreender fazendo dar certo, você precisa de muito apoio, você precisa de conhecimento. Então, essa já é uma primeira barreira. A segunda é o excesso, né? As mulheres, gente, é uma dedicação insana. É a sobrecarga, é a exaustão, é você ter que cuidar e criar os filhos, e cuidar da escola, e o telefone tocando, e cuidar da casa, os pais ficam velhos, é você que cuida. A mulher é cuidadora por, né, natureza. E essa economia do cuidado, ela é cruel, ela massacra as mulheres. Então, enquanto o homem tem... Eu falo o seguinte, você acorda de manhã, você é um homem, você tem um negócio, ele toma um café e vai, a mente vai livre, vai pro negócio. A mulher acorda de manhã, ela tem um negócio, ela tem filha, ela tem pai, você vai com a cabeça cheinha. Chega às 6 horas da tarde, aquilo lá já tá do tamanho do planeta. Então, assim, a gente tem uma exaustão física, mental e psicológica muito grande. Pensa pra todo mundo, né? Para tudo e para todos, assim. E aí, o que acontece? O nosso tempo dedicado, o número de horas que a gente tem para dedicar para fazer um negócio funcionar, ele é menor. Ele é mais difícil. A mulher acessa o crédito com mais dificuldade. É muito mais difícil aprovar um crédito para a mulher. Muito mais. Normalmente as taxas são maiores. Aí ela tem muita mais dificuldade de gestão de negócio, porque, né, ela tem que olhar para tudo e ela vai equilibrando os pratos do jeito que dá. Então ela não para olhar para aquilo, não, deixa eu ver esse negócio e realmente estruturar ele para ele funcionar. Então, gente, são tantas camadas nessa dificuldade do negócio da mulher, é muito custoso. Por isso que a maioria dos negócios femininos estão no segmento de conforto, que a mulher empreende nesse segmento, né? Que ela conhece. Isso, que ela sabe fazer. É aquilo que ela sabe e muito voltado para mulheres, porque ela é o universo dela. E a gente sabe que o dinheiro não tá aí. Não tá aí.
Então ainda tem muito essa coisa, eu sou apaixonada, né? Eu amo fazer isso, mas a mulher ainda tem muito medo de empreender em mercado bom. Sim. Ela fica empreendendo em mercado ruim. E até que ela faz margem, ela não sabe nem o que é margem, né? Será que esse negócio tá pagando? Será que tá dando certo? Então a gente vai capacitar, vai aprender, vai formar. A gente vê o que é uma mulher que nunca se capacitou e passa por uma linha de capacitação e formação, do jeito que ela sai do outro lado da fila. Sim. É outra realidade, né? Então, assim, é difícil, extremamente. É desafiador? Um monte. Mas dá pra fazer? Dá, se você fazer do jeito certo. A gente tem um gap na nossa educação no país, né? Porque eu acho que o nosso país ele não educa para empreender. Não. De jeito nenhum, não tem educação na base. Então aí quando acontece, né, chega nesse momento a mulher ela não tem preparo. O homem ele já consegue, né, ter por essa capacidade de planejamento que ele tem, de tempo de se preparar melhor. Eu também concordo, acho que é um gap mesmo. Ela começa porque precisa, ela é empurrada para aquilo por uma necessidade, a maternidade leva muito para isso mesmo, precisa de flexibilidade, e acaba caindo num loop gigantesco, porque aí a flexibilidade vira um problema. Porque ela tem que administrar um monte de coisa e ainda acreditar que isso vai trazer um resultado financeiro para ela. E que sem planejamento Não vem. Não vai. E Então, eu vi até esses dias, eu tava até comentando, não sei se foi alguma coisa que eu li, que tava falando disso, sabe? A maior desigualdade de gênero que a gente acha que é homem, é mulher, não. A maior desigualdade para as mulheres é o tempo. É o tempo, gente. Infelizmente. E pegando esse ponto, eu escrevi um artigo científico um tempo atrás justamente sobre essa questão da mulher. E para o artigo eu queria trazer referências só mulheres. Eu queria trazer pesquisadoras. Eu estava falando de universo feminino. E eu tinha uma grande dificuldade de encontrar mulheres no corpo acadêmico. Cientistas que estudam. Então a gente sabe ainda que o empreendimento feminino ainda é nesses meios de conforto, como você diz. Exatamente. E eu acredito muito que as mulheres podem muito mais que isso. Né? Exatamente. E aí eu acho que esse momento, essas conversas é para despertar isso nelas. Né, que elas têm um universo aí que às vezes elas não acreditam, mas que o céu é azul, o oceano é azul, né? Tem mercado. E você, o que você acha lá no Instituto? Qual que é o maior desafio dessas mulheres? Tirou da minha boca. Otimização de tempo. Como otimizar, como gerenciar meu tempo, como ser produtiva. Mas como a Lu falou muito bem disso, eu vou trazer um outro ponto aqui, que é a questão do, eu não sei se eu posso falar do querer, mas é do entender que a gente falou aqui um pouco mais cedo, de entender que eu tenho um negócio. Esse negócio, o que é um negócio? O negócio é sobre administrativo, sobre financeiro, sobre marketing, sobre vendas. E aí eu sempre brinco com as meninas assim, quem que é o vendedor lá no seu negócio? Ah, sou eu. É o marketing, sou eu. Tá tudo dividido o tempo pra fazer? Aí você olha e fala, o financeiro tá um desgaste. Você contrataria esse financeiro dessa empresa? Jamais. Mas é muito pelo não ter o tempo. Eu tenho que olhar para o empreendedorismo, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito, porque isso é sobre empreender. Não interessa se você vai fazer uma conta de padeiro ali, ó, no final do dia, mas tem que existir um caixa em algum lugar, que seja... No caderno. E esse é o maior desafio que eu vejo hoje liderando outras mulheres, que é quando a gente chega para dar uma opinião, né, um direcionamento, algo assim, e a pessoa aí, mas eu não fiz, eu não consigo ter social media. O Canva tá lá gratuito, criatura. Pega o Canva, mas eu não gosto. Não tem que gostar, tem que fazer. Se vira como você vai fazer. Então, e dói. Porque às vezes você quer ter o dinheiro suficiente para pagar uma agência, você quer ter o dinheiro suficiente para ter fornecedores e tudo. E esse é o caminho. Só que, e se não tiver? Vai fazer o quê? E é onde a Lu falou, muitos negócios são engolidos, muitas empreendedoras são engolidas, porque empreender é sobre isso, tem várias coisas. Então, e aí a gente brinca, como fazer isso? É realmente otimizar, usar ferramentas. Então, hoje um grande desafio no empreender é que elas assimilem o uso de ferramentas gratuitas que já estão. Então, é sobre inovação, é sobre tecnologia. Eu falo que eu tô entrando mais nesse mundo agora e vendo quantas coisas estão otimizando meu tempo. Eu falo, gente, como que eu não usava? Não, é um absurdo. E são ferramentas que você fala, R$20 por mês. 22, eu paguei uma agora de R$22, eu fiz uma capa de um devocional. Eu falei, fenomenal! Sério, fenomenal com inteligência artificial. E como assimilar isso que eu sou capaz? Aí entra, eu acho que cada um pode falar pra nós. Que envolve autoestima. Quem eu sou, o que eu quero ser. Realmente eu vou dar conta. Eu sou foda o suficiente pra fazer acontecer. Sabe? E são muitas vertentes, mas eu acredito que como fazer a mulher querer, ela entender que eu sou empreendedora, eu quero fazer um negócio dar certo e eu vou com unhas e dentes fazer do jeito que tiver. Só trabalhando essa autoestima da mulher, senão não dá.
Aí eu deixo pra Dani. Eu acho que o mais difícil é você realmente, além de se sentir capaz, confiante de fazer, porque capaz nós somos. E a gente fica tentando provar, achando que a gente não é capaz de fazer. E sabota. Autossabotagem. Tem Total. Porque isso te limita a você. Você tem, no seu empreendimento, a gente tem várias vantagens do empreendedorismo feminino. A gente tem uma sensibilidade, né, um poder de visão estratégico, que isso é. Os homens. Desculpa, tá? Mas a gente sai ganhando nisso, né? Eu acho que trazer esse olhar como mãe, ou mesmo quem não é mãe, por ser mulher, por viver o que a gente já tem que viver, que é totalmente diferente de um homem na vivência, né? Nascer mulher já é diferente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então a gente trazer. Mas é difícil a gente ter a autoconfiança de saber que você consegue. E usar as ferramentas certas para isso. Eu acho que ter tanto como moeda de troca contra o das empreendedoras, ajuda a dar um norte, né? Eu tive o privilégio que eu tive uma ótima professora disso, então, né, dona Juliane, que então, assim, quando eu decidi empreender, eu aproveitei a experiência que eu tinha com pessoas e levo isso para o negócio. Então, a gente consegue buscar. Hoje a gente tem muito recurso para poder buscar. Você pegar o negócio para fazer, ver ele pronto e falar, conta! Certo. Eu sou dessas, eu falo, fiz! Ficou do jeito que saiu, mas eu fiz. Ótimo, entendeu? E aí isso é o meio caminho andado. Fiz o negócio? Não, eu gostaria que fosse melhor. Então eu vou trabalhar mais, ganhar mais para poder pagar alguém para fazer. Mas o empreendedorismo é esse caminho. E esse caminho, ele vem de dentro, né? Falo, não sou especialista na área comportamental e tudo, né? Que aí vem a Juliane. Mas o como mostrar esse caminho passo a passo, ele é muito interno, ele não é coletivo. Então, por mais que a gente tente fazer isso nos eventos, fomentando, né, Lu? É algo que vem muito interno, vem muito individual. E é onde a gente fala, opa, ali eu não dou conta, porque ali é cada uma. A gente só vai gerando o ambiente e as conexões certas. Então, eu nunca tive uma mentora. Pela primeira vez, eu estou passando por uma mentoria individual. Gente do céu. Vai cada centavo, mas eu sei que não é a realidade de muitas. Então, se não é, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que ir pro podcast, assistir o que nós estamos falando aqui, aprender gratuitamente com o que já tá aí. Mas tenho querer, né? O quanto isso é ao que eu quero, que dê certo, que eu preciso que dê certo, que eu quero fazer dar certo. A gente tem perfeccionismo, né? Que a gente às vezes acha que não tem, mas tem. E a gente fala assim, mas ainda não tá bom. Vou deixar isso nunca vai tá bom. Autocobrança, exigência consigo mesmo, né? Que tem que estar perfeito. Comparação, né? E hoje a gente tem a rede social que arrebenta com a gente, né? Que você olha e fala, não, como é que ela consegue? Eu não consigo, mas por trás o negócio tá... Não, gente, acontece que no último feriado eu tive uma inveja branca, eu falei, não viajei, não tive férias. Aí um tanto de gente que não trabalha, mais ou menos, você olha, né, tem jogo do Tigrinho, tá lá, você fala, gente, a pessoa pra praia, a gente eu aqui, sabe, trabalhando pra caramba, mas a gente não pode comparar. Fazem, momento certo, cada um plantando, quem tá plantando vai colher, né, então, mas é desafiador. Tem que ser muito Eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, né? Acho que tudo tem que ter base. Então você tem que trabalhar essa parte inicialmente, né? Entender quem eu sou, antes de entender o que eu quero fazer. Na mentoria é um ponto que a gente pega muito. Quando você senta frente a frente com a mulher e fala, me conta quem você é. Ela não consegue falar muito difícil. Ela volta lá no que ela faz, né? Mas eu não quero saber o que você faz, me conta quem você é. Quem eu queria ser. Que cor que você gosta. Não é a cor da sua paleta. É que cor que você gosta, sabe? Então ela perde, né? Até por essa questão que você traz, Lu, do cuidado, de ser cuidadora. Você se pega tanto cuidando de tudo, cuidando de tantos outros, e esquece de cuidar de você. Sim. E aí, quando você vai empreender... Nossa, tem uma ferramenta, acho que você até aplica, uma VI, né? E eu lembro de participar e já ter feito essa dinâmica e depois também aplicar ela em alguns momentos que eu fazia. E é tão simples, né? A pessoa vai lá e fala, coloca o nome das 5 pessoas mais importantes da sua vida. O nome da mulher nunca tá lá. É o filho, o marido, os pais, e o nome dela não tá lá. E se a gente não aprender a colocar o nosso nome no primeiro lugar, a gente sempre vai aceitar o lugar que derem para nós.
Então, isso é uma mudança muito, muito importante, né? De você se reconhecer, entender o seu valor, e não é dizendo que eu sou importante, eu importo, eu quero, né, fazer valer, mas a gente ter essa identidade, porque quando perguntam, é isso que você falou, Ju, quando eu pergunto nos eventos, quem é você, né? Ah, eu sou a Maria, dona do laço, eu sou a Lu do moeda de troca. Não, né? A gente não é isso. Isso é um negócio e você não sabe quanto ele vai durar. Eu sou a Lu, eu sou mãe, eu gosto de ler, né? Eu sou uma pessoa inquieta, eu tenho muita energia. E a gente não fala isso, a gente não se apresenta assim. A gente é sempre alguém de alguém, ou a esposa de alguém, ou de um negócio de coisa. É sempre algo que você cuida. Exatamente, sempre tudo algo que você cuida. Tudo que você cuida. E quando você tá frente a frente, às vezes numa sala pequena, tá só você, a pessoa ela chora. Sim. Ela chora, Sim. porque ela não sabe. E aí começa esse mundo de descoberta de quem ela é, pra depois a gente chegar nesse processo. E agora, o que você quer fazer com isso? O que você é, né? Mas é um grande desafio. Bel, você traz a questão do tempo, né? Eu acho que é extremamente importante essa questão. Só que a gente vive hoje também essa questão, né? Tudo bem, eu tenho muitas ferramentas que otimizam tudo pra mim, mas mesmo assim o meu tempo ainda falta, né? Então, vai muito além, né, disso, pra gente entender como que eu uso meu tempo. Sobrou, né? Se antes a gente fazia tudo no banco, ia pra filinha, ficava lá 40, 50 minutos, e esse tempo que sobrou? Né? Sumiu. E muitas mulheres também que a gente senta pra falar, ela fala assim, eu preciso ganhar mais. Aí um ponto que eu falo muito, quanto mais você ganha, mais você gasta. A primeira coisa que você tem que saber é aprender a administrar o pouco que você tem. Se você aprender a administrar o pouco, muito, né? E aí cai muito no que você falou do desafio, né? De se qualificar, de se aperfeiçoar, né? A Lu faz uma missão bem legal com isso também, né, Lu? As meninas levando conhecimento financeiro, educação financeira. Né? É essencial, necessário, não tem jeito. Então, a gente falou de desafio, falou de propósito, né? E aí, eu queria falar uma coisa que a Lu fala muito, né? Que é desse compartilhar, né, da sonoridade de uma mulher com a outra, né? E eu queria ver o que você acha disso? Isso realmente acontece na prática? Ou tá muito longe de acontecer? Como é que é? Como é que você vê isso hoje? É capa de revista. A maioria das vezes é comprada. Na realidade, existe sim, né? A gente caminhou muito, acho que tem bastante evolução. No fato das mulheres se ajudarem, se apoiarem, levantar para aplaudir a outra, entendendo que é uma inspiração e que amanhã eu tô lá para ser aplaudida. A gente tem muitas já nesse contexto. Graças a Deus, tem uma evolução visível e gigantesca. Mas a sororidade, que é uma palavra bonita que a gente gosta de usar, ainda tem muita coisa escondida ali atrás, né? Tem muita coisa não revelada, velada mesmo, né? Tem muito mulher machista que vai te criticar, puxa o tapete, ainda tem uma inveja, quase assim, não é inveja de ter o que você tem, nem nada, mas é como se fosse aquela coisa de tomara que não dê certo. Entendeu? Lá dentro, né? Lá dentro ela alimenta. Exatamente. Você pode estar bem, mas não melhor que eu. Tomara que não dê certo. Então a gente ainda tem isso. É visível e tá aí, né? Tá espalhado por aí. Mas eu sou daquelas que acreditam não no copo meio cheio, eu acredito nele transbordando. Então eu acredito assim, no começo, quando eu iniciei esse movimento com as mulheres, eu sofria tanto, eu imagino que a Bel deve ter passado por isso. Porque a vontade que dá é de ir lá buscar ela da cama e trazer com a gente. E eu via aquela mulher lá parada, sem vontade, às vezes com um negócio com grande potencial. Eu falava, o que quer fazer? E aquilo me magoava muito, me machucava muito, e eu ficava remoendo aquilo ali. Até eu entender que, se ela tá preparada para vir, vem. A gente tá abrindo o terreno e quer que vocês façam. Se ela não tá tudo bem, deixa ela no lugar dela. E aí isso vai te conectando com as mulheres que querem e buscam aquilo que você tá fazendo agora. E aí você vai melhorando esse fluxo, sabe? Então, assim, existe ainda muita concorrência, existe essa questão de puxar o tapete, existe o desejo que não dê certo. Ele tá aí, espalhado. Não só no universo, no nosso, tem no masculino também, menos. Mas no nosso tem, sim. Só que existem aquelas que já se... Sabe, assim, como se fosse assim, isso aqui não me pertence mais. Já se desfizeram daquilo lá. E aí tá pronta pra dar um acesso, pra abrir, né, pra te dar a mão, pra te indicar pra uma pessoa, pra falar, ela é foda, vai nela que ela é muito boa. E a gente precisa dessas mulheres, que são essas mulheres que vão capinar o terreno pras outras que estão vindo agora pegar uma construção muito melhor. É isso que a gente precisa. E você, Lu, lá no Instituto, como é que você vê isso? Olha... Capa de revista também? É demais, mas é engraçado
que eu enxergo esse movimento. Hoje eu falo depois de 7 anos, o Instituto tem 7 anos, né? Então são 7 anos aí acompanhando e vendo de perto, e eu vejo essa evolução muito forte. Mas eu vou falar de sororidade na prática, né, gente? Que é a Lu, por exemplo, quem falou meu nome para poder vir aqui no podcast foi a Lu. E a gente sempre faz isso umas com as outras, né? E já criaram rixas gigantescas entre eu e a Lu, que eu falei, gente, que isso? Que é esse povo de grupos, de rixa mesmo? Eu falei, que é isso? Vai todo mundo aqui, vai lá, vai de lá, vai aqui. E por ser grupos, né? Então, assim, a gente tem isso, e como exemplo, né, Lu, para as mulheres. Então, se elas não vão conseguir fazer, eu acho que volta no alto, tá faltando algo nela, para que ela consiga dar pro outro. Então, para eu não me sentir menor que o outro, eu tenho que estar cheia. Mesmo que ainda não seja completa do que eu quero, mas eu tenho que estar cheia pra conseguir enxergar e falar que bênção. Então eu sempre fui essa pessoa de olhar pro outro e falar que massa, que bom, que vai dar certo, sabe assim? Até um pouco ingênuo, de não ter a malícia como as pessoas tinham. Então hoje eu consegui separar, mas foi apanhando. E aí eu acho que o que dói, vou dar um exemplo real aqui, assim, do que acontece entre grupos. Você fez uma mega promoção, você jogou lá no grupo, e aí umas dão atenção pra uma e outra do mesmo ramo joga lá uma outra promoção também. E não segue, e não tem nenhuma curtida, nada, não tem, enfim, ninguém comentou nada. Aquilo ali já gera uma competição natural dentro da pessoa. E o que eu faço, o que a gente faz enquanto liderança é diferente. É fomentar, sabe? Assim, eu já vi várias artes horríveis que eu entrei em contato no particular e falei, galera, ô lindinha, bota sua foto, bota o link, bota, sabe assim, bota um antes e depois, sabe? Pra fomentar, pra poder direcionar. Mas nem sempre todo mundo vai fazer. Então é isso que eu estimulo em todo mundo que convive comigo, seja no instituto, seja na minha casa, minha família. Quer falar alguma coisa positiva, tem alguma crítica pra fazer? Faz direto pra pessoa. Entra em contato, fala, deixa eu te falar. Faz isso 1 a 1. E aí eu acho que já começa a ter uma empatia pra entender o porquê. Aí começa a escutar, eu não fiz por causa disso. Eu não sei. Quantas mulheres não sabem? Link do WhatsApp na bio. É uma coisa que é por onde eu passo. Se eu vejo, é uma missão minha. Falar, e eu já gerei. Qual que é o número do seu telefone? Várias vezes. Qual que é o número do seu telefone? Fui lá no Google, link do WhatsApp e bota lá no sua bio, pra facilitar a sua vida, né? E isso são coisas que a gente vai treinando. Então, pra finalizar, tem que treinar. Tem que treinar, fazer, tem que gostar de estar umas com as outras, de ver crescer, melhorar. E aí isso é um grande desafio, né? Porque depende do que a gente falou, depende da pessoa. A gente pode estimular, do ambiente pode estimular, mas se ela não quiser, ela vai se corroer por dentro, mas ela não vai dar conta. Ok. A Dani é uma pessoa que eu conheço e que exerce muito isso, né, Dani? Fala um pouquinho pra gente, como é que você vê isso nesse universo feminino que você lida tanto? Nossa, gente. Eu sei que você exerce, mas e aí, como é que é? Como? É aquele negócio, dá a sua cara de papel de trouxa e vai. Desse jeito, assim, eu acho que a concorrência ela tem que existir, normal, isso movimenta, mas essa concorrência a ponto de você não enxergar que tem espaço para todo mundo, que todo mundo tem ali o seu perfil de trabalhar, ninguém trabalha igual a ninguém, né? E a gente inspira, e além da gente inspirar em outras pessoas, a gente também inspiração para outras, isso é muito sério, né? Isso vai além do falar, né? Eu acho que o agir, ele é muito mais importante. Eu não sou muito de ficar falando de fazer as coisas, eu vou fazer lá por debaixinho dos panos mesmo. Acho que bem de fazer o bem sem olhar a quem. Mas eu acho massa quando eu vejo, assim, as profissionais, mesmo do meu ramo, e às vezes pessoas que a gente nem tem contato, assim. Teve 3 profissionais fodas de maquiagem que elas montaram um espaço belíssimo. Belíssimo. Acho massa, acho top. O espaço tá lindo, maravilhoso. Juntaram 3, assim, sensacionais. Ai, nossa, mas você vai falar isso, mas você... E você? Gente... Oi, Uberlândia, o tanto de gente tem aqui. Tem mulher pra todo jeito, tem mulher pra todo mundo. Não precisa gerar o falar mal, né? O desejar mal e que vira um agir mal. Que por trás disso gera uma maldade que no fundo ninguém quer ver bem de ninguém. Né? E nossa,
A gente tem até, recentemente, a gente sublocou uma posição de atendimento para uma outra maquiadora, a Carlinha, e ela vai nos deixar, e ela vai pro espaço dela. Então, assim, ela começou a maquiar antes de mim, sabe? É uma profissional foda, e ela não acreditava que ela poderia ter o espaço dela, sabe? E agora ela vai ter o espaço dela, eu achei ela chorava, vai dar tudo certo, e foi legal que ela trouxe pra gente, que ela viu eu e a Geisa dando conta e fazendo um negócio acontecer do nosso jeito, e ela se inspirou para ter coragem de iniciar o dela. E eu acho que não é só o que a gente mostra ali no Instagram, sabe? O exemplo que você tem ali todos os dias, que você dá para as pessoas que estão em volta de você todos os dias, é o que realmente inspira. Exatamente. E eu acho que essa questão da estética tem muito esse compartilhamento, né? Por exemplo, que eu acho que são áreas que se complementam. Por exemplo, um faz cabelo, outro faz... Então, parece que já tá ali, né, no negócio, essa questão do compartilhar, né? De incentivar uma outra, de falar, vou fazer uma parte, você faz a outra, né? Então, acho que isso vem bem latente desse segmento, dessa área. Legal, muito bom. Como é que é esse mercado de colaboração? A gente falou aqui, né? Eu tô no grupo Moeda de Troca, faço parte, tô lá, né, acompanho as meninas, tem algumas pessoas que eu conheço um pouco do trabalho, né? Então, assim, algumas coisas eu quero participar, às vezes o tempo não deixa, mas sou uma admiradora. Eu acho que é extremamente importante a gente tentar conectar essas mulheres. Entendo que você trouxe do sofrimento, porque eu sofro também. Às vezes as mulheres estão boas no que fazem, né? E às vezes vai, para e, né? Então, assim, eu falo, vai lá, você é boa, você vai dar conta, tenha constância. E a gente sofre mesmo com isso, né? Quando você enxerga o potencial e a pessoa não enxerga o potencial dela. E essa é uma limitação humana nossa, né? De não conseguir fazer pelo outro. A gente consegue incentivar. Fazer pelo outro, não, a gente não consegue. Né? Então, acho que talvez essa seja, para quem trabalha com isso, talvez seja o ponto mais frustrante. Né? E a gente já fez demais pelos outros mesmo. Você pegar, colocar o cliente, colocar o produto e tudo, e a pessoa não finalizar. Mas o empreendedorismo tem muita coisa, né, gente? Tem muitas vertentes que, se a gente for falar de cada pontinho aqui, cada história, não... mas deve ter histórias muito lindas, histórias de sucesso, demais, histórias tem que se apegar nessas. Tem que se apegar, né? Isso, quando a gente fala de propósito ou de objetivo, né? O nosso cérebro é muito interessante, porque ele precisa de pequenas recompensas. Sem pequenas recompensas, a gente não vai. Então, quando eu te crio uma meta, né? Então, eu quero viajar para o exterior, por exemplo. Então, eu tenho que ter ali pequenas recompensas para que eu consiga continuar nisso e chegar no propósito maior. Então, eu acho que essas histórias de sucesso são pequenas recompensas, que não são pequenas, mas que vai alimentando para que a gente possa permanecer, né? Para que vocês possam permanecer no trabalho de vocês. Que eu admiro muito, né? A Dani com o trabalho dela, né? Eu sento na cadeira dela para ser maquiada, eu saio de lá outra pessoa. Maravilhosa. Eu falo para ele, pelo amor de Deus, deixa eu ficar assim, como é que faz? Vai falar, acordei. Acordei pronta. Você entra no carro, e fala, nossa, como você tá bonita. Mas como é que tem esse elogio todo dia, né? Tem que ter a Dani todo dia. A gente não se elogia, né? Não, a gente sempre espera o elogio do outro. Sempre. É engraçado, né? E não recebe elogio bem, não. Você já viu quando uma mulher vai te elogiar? Ela fala, nossa, que roupa linda. Não, tá linda não. Eu peguei emprestado, não sei o quê. Você dá uma desculpa de pra falar, valorizar. gente, que bom, obrigada. Receber esse elogio. A mulher não recebe. Crítico com a gente, né? A gente é muito crítico, a gente não sabe se olhar assim no espelho e falar assim, não, eu realmente sou maravilhosa. Tô linda hoje. Tô pronta. Engraçado, eu olho pra vocês e enxergo mulheres com autoestima tão elevadas e trazendo esses pontos, que interessante, né? Tem que muito apanhar, né, não, gente? E aí apanha ainda, viu, mulher? Mas se você tiver assim, não se preocupe, somos iguais. Não, se preocupe. Continua. Ela vai, Ana, outro dia tá de batom vermelho. Vai dar certo. Exatamente. E agora a gente vê um pouquinho, o que você acha que ainda vai ser o desafio no futuro para as mulheres? O desafio já chegou, né? Acredito muito que as mulheres sempre tiveram muita dificuldade com tudo relacionado à inovação e tecnologia. Isso não tem a ver só com empreendedorismo. Sim. O número de mulheres que estão no mercado formal, CLT, que atuam com inovação e tecnologia é baixíssimo, a adesão para curso de tecnologia baixíssima, até hoje no meio acadêmico, né? As mulheres, as meninas que estão começando a fazer faculdade agora, quando você tem um curso, alguma coisa, o próprio Uber Hub Code Club, a adesão das
meninas é baixíssimo, né? Então a gente já tem um grande desafio, a gente já tá nele, nesse momento. E aí vem a IA, para dar 2 tapas do na cara, do lado e do outro, né? Então, e eu também, mas é aquela descoberta, né? Ainda demora muito para a mulher se permitir, no universo feminino e na mentalidade da mulher, ainda tem aquela questão da distância, né? Ah, a tecnologia não é pra mim, tecnologia é pra homem. Ah, isso aqui não é pra mim. É caro demais. Você vai, Bel, falando, eu tenho uma ferramenta de R$20 por mês. Na cabeça dela é 2 milhões. Né? É muito caro, não cabe no meu negócio. Então, assim, tem muita dificuldade. Uma barreira que vai colocando tijolos, não é tijolinho não, é tijolão mesmo, em relação à inovação e tecnologia. E, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, os pequenos negócios que não inovarem, que não trouxer alguma base tecnológica, que não aderir à inteligência artificial, não vai. Então, o nosso desafio já está aí, ele não vem no futuro, não, ele já chegou, ele já está. Quer levar as mulheres para esse ambiente de inovação, falar mais de tecnologia, falar mais de inteligência artificial, ela entender que o negócio dela, mesmo pequeno, mesmo sendo estruturado em casa, ela vai precisar de automação, ela vai precisar de ferramentas de apoio, e que isso não é esse monstro de 7 cabeças todo, mas é desmistificar, desconstruir e trazer a mulherada para esse universo. Legal. Eu fiz uma palestra no Dia das Mulheres pela Landix. Uma empresa de tecnologia, né? Da Ana. Dia das Mulheres. Era a Ana. Dia das Mulheres, e a colocação foi justamente essa, né? E se a gente olhar o berço da programação, da tecnologia vem de mulheres, né? Mulheres fortes que decidiram ir lá. Então, a primeira programadora, a Ada, assim, extremamente importante, escreveu o primeiro código. E, às vezes, as mulheres realmente deixaram, né? E não buscam esse lugar, né? E, realmente, é um grande desafio. Tá aí, né? Inclusive, o nosso próximo episódio do podcast é inovação. E eu tô na busca dessas mulheres que inovam, né? Que trabalham. E é difícil encontrar, né? Então, a gente precisa se despertar mesmo. Eu sou apaixonada por tecnologia, sempre gostei, então... Mas a gente precisa realmente despertar nessas mulheres, né? Que precisam... Agora já não é só finança mais que é o desafio. É a inovação, é a tecnologia. Exatamente. E aí, Bel, o que você acha? Do seu ponto de vista? Pegando um pouquinho, eu e a Lu, a gente tá junto aqui. Mas falando um pouquinho sobre essa questão da flexibilidade e a experiência do cliente. Por quê? A gente tem empresas fazendo coisas incríveis, com pouco, com detalhes, e é um futuro muito presente também, né? O cliente, ele já não quer comprar mais porque é uma caneca para beber café. Ele quer que essa caneca aqui, ele já bota a câmera, que ele já sabe a receita, ou começa a tocar uma música do Spotify. Sério, é uma coisa surreal. E então, as empreendedoras, elas vão precisar se flexibilizar a essas mudanças. Às vezes você fez um planejamento, pensa, final do ano, fiz um planejamento incrível no meu ano, chega em janeiro, sei lá, 10 concorrentes, o mercado me perde algo totalmente diferente. Eu falo, e aí? Por quê? Porque você pensa o tempo que a gente já não tem para poder fazer um novo planejamento sobre algo que eu nem sei ainda. Se não estiver preparado, tá fora do mercado. Ou vai lucrar menos, vai ter menos faturamento. Porque os clientes estão vindo cada vez mais exigentes. Essa nova geração está vindo com a informação na palma da mão. Até o Ricardo Rocha fala muito do digital, né? Que os clientes, o que eles estão comprando? A gente vê, né? A gente já faz. A gente olha tudo isso no digital. Olha lá, olha o site, tudo bonitinho, as informações. E a gente chega lá na loja para poder comprar. Sim. Porque isso aqui é rápido, né? Quer comprar. Quando você chega lá, você sabe mais que o vendedor. Sim, e realmente. A empreendedora é a mesma coisa hoje, já no presente. Só que isso não vai ser aceito aqui no futuro. Chega, não dá mais. Então a gente ainda tem pessoas que estão fazendo essa transição de um atendimento totalmente presencial, totalmente. Daqui pra frente, não vai ser mais. Eu tô falando, minha sogra, eu tô aqui gravando podcast, ela saiu pra comprar pra minha filha itens de bijuteria, porque minha filha quer começar a fazer bijuteria, enfim. Pra ela dar de presente que é o aniversário da minha filha. Aí o que ela fez? Olhou já ali na empresa X, ela falou, não, agora eu vou lá. Então ela fez toda uma pesquisa antes pra saber exatamente onde tinha. E ela tem 65 anos, 66 anos, né, sogra? Olha aí, entendeu? Agora você imagina. Os próximos 5 anos é assim, inadmissível uma empreendedora que não estiver preparada para mudar do dia para noite um projeto, em uma semana um projeto. O seu produto de uma semana, entrega dele em pouco tempo. Resiliência. Personalizar. Então, vai ser um grande, mesmo que não use, beleza, não sei usar a tecnologia.
não sei como que você vai fazer isso, não sei que você vai ter que se adaptar para conseguir atender seu público. E isso é difícil, porque hoje, né, a pessoa pode comprar do Brasil inteiro. Então, às vezes, ela não tá preparada. E onde a gente entra com os hubs, onde a gente entra com o conhecimento de o que tem no mercado. É isso. Sabe? Em algum momento, se você precisar acessar essa informação e usar isso aqui no seu negócio, você precisa saber. Você não pode não saber o que fazer, entendeu? Então, esse é um movimento que a gente gera de o que eu tenho que fazer, o que eu preciso saber. Se vai usar ou não, aí é uma escolha já da empreendedora, da realidade financeira, do momento de vida, enfim. A tecnologia acelerou tudo, né? Sim. As coisas são muito rápidas, antes você tinha um tempo. Eu vejo, por exemplo, a gente tem algumas ideias de negócios novos, a gente está buscando pessoas para construírem, né? Para desenvolver o software. E assim, antes, quando eu escuto alguém falar pra mim, vou gastar 18 meses, eu falo, não quero. Daqui a 18 meses, eu não sei se isso ainda vai ser aceito pelo mercado. Cabe, né? Então, eu não tenho esse tempo, Sim. né? Então, tem uma urgência muito grande, né? O mercado vem com essa urgência, essa aceleração, e a gente precisa ter essa capacidade de pensar, ter visão de futuro, e não pode ser muito longo, porque pode ser que esse futuro não chegue, porque muita coisa acontece, e de me adaptar a isso, né? E construir diferenciais, que eu acho que é extremamente. Se tem tanto lugar vendendo, por que esse cliente vai escolher a mim? Sim. Porque vai ser eu a escolhida para oferecer isso para ele. E aí, Dani, por que é você a escolhida? Eu acho que eu concordo com todas e levo nessa mesma linha. Eu acho que a mulher nasce com uma capacidade de se reinventar todos os dias. Eu acho que é usar essa qualidade que a gente tem, de se adaptar e capacitar. E entender que passando, vem tecnologia, sai tecnologia, uma coisa não muda. A importância do cliente para o negócio. Sim. Isso não muda, né? E é assustador ver hoje que você vai para um atendimento que seja online ou que seja presencial, que a visão, às vezes, do próprio gestor do negócio, do próprio empreendedor, não dá essa importância para o cliente, sabe? Porque você pode escolher, eu já escolho hoje ir em certas lojas físicas e já fui questionada várias vezes, mas por que você vai lá? Lá é mais fácil para você ser bem atendida. Sim. Valorizar isso. E isso só vai acontecer se você se capacitar, se você entender realmente o que você quer pro seu negócio. Sim. Né? E ter profissionais e ter ferramentas para fazer isso, porque se você não se dá bem com a parte autodidática, eu sou essa pessoa. Tenho muita dificuldade com curso online. Eu estudei, eu já cansei. Eu perdi vários, sabe? Eu faço seu tete a tete. Procuro uma pessoa. Inclusive, temos uma ótima aqui, que trabalha com isso, com mentorias, que vai dar esse direcionamento. Vocês também têm tudo isso. Então, assim, busca dar seus pulos, né? É você saber que não dá pra ficar parado. Você vai ter que se reinventar, vai ter que se adaptar, vai ter que se profissionalizar. Se você quiser continuar, que você esteja com o seu negócio. Eu tenho 42 anos, eu tenho maquiadores de 17, 18. Né? É dar a experiência pro seu cliente. Saber a importância dele ali no momento que ele tá ali com você, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. Isso que você disse, casa com o que a Bel disse. Aham. Experiência. O cliente não compra o produto. Não. Ele compra a experiência que isso vai trazer para ele, o que isso vai mudar, né? Então, esses modelos de negócios que estão muito embasados em entregar um produto e não entregar uma experiência para o cliente, estão fadados ao fracasso, né? Então, é um outro ponto que a gente precisa despertar nessas mulheres, né? Sim. E hoje, para trazer experiência, a gente tem grandes ferramentas, né? De automação, como você disse, então a gente consegue. Mas eu acho que um grande desafio para qualquer negócio é juntar a tecnologia com a humanização. Sim. Eu acho duas vertentes que parecem tão distantes, mas que a gente precisa trabalhar, porque isso em algum momento tem que se cruzarem, né? Então eu uso, mas tem humanização. A sociedade, a humanidade, ela nunca gritou tanto por humanidade. Tanto por humanidade, né? Pra gente poder olhar olho no olho, entender, tem um ser humano aqui do meu lado, que pensa como eu penso, que sente o que eu sinto, né? Então, assim, eu acho é um grande desafio. Como eu disse pra vocês, eu amo tecnologia, mas eu bato na tecla todos os dias com os meninos, gente, é legal, é ótimo, mas a gente ainda precisa ser o produzir conhecimento. Sim. A gente ainda precisa ser a base desse negócio. E é um grande desafio pra nós, né? É um grande desafio. Mas a gente tem força, tem potência pra fazer. Lu, uma pergunta pra você. Vou começar com as rodadas que eu queria perguntar individualmente pra cada uma de vocês. O Clube Moeda de Troca já impactou grandes mulheres, né? Uma grande quantidade de mulheres. E eu queria ouvir de você o que mais te surpreendeu nessa jornada. Quantos anos de moeda de troca? E o que mais te surpreendeu nessa jornada?
Ju, são 6 anos, nós completamos 6 anos agora em maio. Tem muita coisa, as surpresas são muitas, mas eu acredito que o que mais me surpreende ainda é essa capacidade da mulher dar a volta por cima, né? Ela cai, ela fecha o negócio, ela cria outra manhã, ela vai para CLT, não tô ganhando dinheiro, vai lá, experimenta, ganha um dinheiro, organiza, volta para empreender. Então a mulher, ela se reinventa demais o tempo todo. Então se ela usar essa capacidade dela de se reinventar, de cair, levantar e levantar mais forte, com mais experiência, com mais conhecimento de causa, a gente vai construindo, vai fortalecendo esse ecossistema e vai melhorando também o universo para nós mulheres, né? Mas o que eu mais gosto de ver é a quantidade de mulheres que vêm. Ninguém faz movimento em rede com mulher. Você não vê rede de homens. Vê o Legendários, que sobe as montanhas. Sim. Mas é outra ideia. Outra ideia. Mas nessa linha de uma apoiar a outra, falar de negócios, né? E a gente poder melhorar, trazer esse conceito de capacitação, de formação. Isso aí, elas vêm com muita força. Então, o que mais me surpreende é ver o tanto de dificuldade que a gente tem, tanto que o nosso tempo é apertado, e é mãe, e aquele monte de coisa para fazer, e a gente vai lá e faz um evento à noite, a mulherada daí tá lá toda lá. Então, assim, a mulher tem muita sede, de vontade, aquela vontade de fazer dar certo. Né? Se ela encontra um caminho, uma orientação, um norte para ela assim, pular etapas que dariam errado e que iam atrasar esse avanço dela, ela vai, né? Ela consegue ir. Não dá para ir sozinha, começar em casa a ficar sozinha e tentar ir sozinha. Ela não vai, isso aí pode esquecer. Ela tem que vir. Esses movimentos são importantíssimos. Eu falo muito, sai dessa estaca zero, se move, se movimenta, vai. Às vezes ainda muitas mulheres pensam assim, nossa, Lu, mas você vai em tanta coisa, tá? Eu falo, gente, às vezes eu vou naquele lugar, não aconteceu nada naquele lugar. Mas daqui uma semana uma pessoa falou, eu te vi lá. Exatamente. E aí eu gostei daquilo lá, então você já começou um acesso lateral. Sim. Aquela pessoa que você conversou já fala, eu tenho uma pessoa aqui que eu quero que você conheça. Gente, o seu círculo, ele nem é círculo mais, ele é uma infinidade. Saia da sua casa, não para ir num evento com a ideia que eu tô indo ali no Não. Pelo amor de Deus, você tá indo ampliar as oportunidades, as possibilidades de uma forma estrondosa. Né? Então, isso é muito bom, ver que as mulheres estão vindo, assim, elas estão querendo, elas estão com sede, elas têm vontade. Isso aí, pra mim, é a coisa mais surpreendente de todas. Muito legal, eu também sinto isso. A mulher ela tem mais facilidade de pedir ajuda, de aceitar ajuda. Né? O homem mais fechado. O homem mais fechado. Muito legal. E aí, a gente falando de inovação e tudo, o que você pensa do moeda de troca? 2 coisas que você me disse. Primeiro, eu quero que um dia a gente não precisa fazer tanto esforço para que isso aconteça. Né? E como que você enxerga de futuro para moeda de troca? Nossa, enxergo tanta coisa e tem tanta coisa acontecendo, é porque a gente não conta tudo. Mas eu sempre penso no seguinte formato, assim, o moeda de troca, ele nasce, é um CNPJ, é uma empresa, eu tenho uma sócia, a gente tem fins lucrativos, porque eu acredito que para ensinar uma empreendedora a ganhar dinheiro, não adianta eu ser da filantropia, né, eu tô, querendo ou não, tenho um discurso coerente, então eu tenho que fazer aquilo ali funcionar para ela entender que, funciona o dela, dá para ela ser um apoio para funcionar o meu. Mas eu enxergo no poder da tecnologia, dessa automação, eu vejo assim um alcance maior, que dá para a gente escalar, trazendo um pouco mais dessa questão. Eu sei que esse tete-a-tete, esse calor humano, ele é impagável e incomparável, né? Quando a gente, na época da pandemia, fazia live e tudo, a gente imaginava assim, gente, tá todo mundo sedenta, né? Porque a gente precisa muito disso. Mas é alcançar mais mulheres, impactar mais mulheres, mas a gente ter ferramentas melhores para acelerar esses negócios de um jeito diferente. Então é trazendo mesmo essa questão da escala, da automação, né, da tecnologia que a gente já vem namorando aí para ver o que dá para fazer, mas é tornar essa rede mais potente para acelerar os negócios das mulheres de uma forma melhor, de uma forma assim mais, sabe, direcionada. Muito bom. Muito obrigada. Dani, e aí? Beleza e empreendimento, me conta. O que você entende, né? Traz pra mim, é estética ou empoderamento feminino? Os dois, né? É os dois? Um caminho. A maquiagem é só uma ferramenta que a gente usa ali. Né? Mas você consegue, por meio, a estética vira a ferramenta para você conseguir a autoconfiança e o seu empoderamento, a sua autoestima, o seu amor próprio, mas eu sempre falo
para todas as meninas que passam comigo e quem conversa, a gente dá curso que não dá para você olhar nenhum negócio, né, só pelo dinheiro que ele traz para você, né, mas aquilo que você transforma em cada pessoa, no que você faz. Você pode fazer qualquer coisa, você pode vender um brigadeiro. Seu brigadeiro ali, você vai ganhar seu dinheiro, vai, mas ali ele tem uma ação na vida de uma pessoa que comeu aquele brigadeiro, que não é só de saciar a vontade, mas às vezes é de acolher, é de transformar, Boa lembrança. né? É de sentir abraçada e tudo mais. E eu acho que nós como mulheres, podemos fazer isso através do nosso trabalho com outras mulheres, ou qualquer outra pessoa, até mesmo homens, sabe? Dinheiro é consequência. É consequência. Dinheiro é consequência. É ótimo, maravilhoso. É ótimo. É necessário. E qual foi a transformação que mais marcou você nesse tempo? Isso é interessante. A transformação começa com a gente, né? Mas até que eu compartilhei com a Lu, a gente estava lá no hall conversando, que antes você via mulheres buscarem a maquiagem só para ir num casamento, para ir numa formatura, para poder, realmente para um evento, mas não quando o evento era realmente ela, né? Então, já aconteceu eu tive uma cliente que ela pediu para se maquiar porque ela tinha uma reunião importante. E ela precisava se sentir bem autoconfiante pra isso, até arrepiei. E uma que foi prestar o divórcio dela. Eu sei porque arrepiei agora. Olha, eu também. Ela tinha um relacionamento super abusivo e a gente nem conversava muito sobre isso. E aí um dia ela chegou assim, ela sempre maquiava no final de semana, ela chegou e eu falei assim, mas qual que é o evento de hoje? Tem festa hoje? Durante a semana dela, hoje você tá no divórcio, preciso da sua maquiagem. Eu falei, uau. Gente, assim, eu acho maquiar uma noiva não me faz transpirar igual foi pra transpirar essa. Pra maquiar. Eu falei, nossa, tem que entregar um trabalho impecável aqui, porque eu quero que ela realmente se sente autoconfiante e com autoestima, que a gente sabe o que cada uma passa, o que a mulher passa entre quatro paredes com o seu esposo. Ali, cada um é no seu individual, né? A gente não sabe nada. Então, eu acho que saber que com o trabalho, com a maquiagem, que é considerado como uma coisa supérflua, eu consigo trazer isso pra alguém, a gente consegue trazer isso pra uma pessoa, saber que ela saiu de lá, chega assim, sai de lá assim, sabe? Eu até brinco que às vezes a pessoa fala assim, você vai ter que fazer, mas deixa eu te falar. Aqui você chega linda, mas você sai maravilhosa. Mas você já chega linda. muito bom. Legal, muito bom. Diferente, né? E realmente mexe com a gente, né? Você pensar nisso, né? Acho que a pessoa se maquia para um evento dos outros. Quando eu faço isso para mim? Exatamente. Né? Por mim. Você tá colocando seu nome no primeiro lugar da lista. Isso é maravilhoso. Muito bom. Bel, para você, como conciliar mãe, esposa, empreendedora, né? Tem muitas mulheres aí nos vendo, vai assistir depois, que vivem isso no dia a dia. Como conciliar? Conta pra gente. Boa pergunta. Tem resposta, Bel? Tá descobrindo. Não, vou usar um exemplo real aqui dessa semana, né? Essa semana foi. Estou vindo de algumas semanas bem puxadas, estava em São Paulo, enfim. Tinha um outro negócio, né, gente? Então, vou contar uma historinha aqui rapidinho pra vocês. Uma empresa de vendas, onde eu dava treinamento, meu escritório, meu tão sonhado escritório, meus clientes fixos, enfim. E Deus veio dar uma lapada me chamando pra liderar e pra chegar em mais mulheres, porque o propósito é qual? Impactar milhares de famílias. E eu não vou impactar da minha casa. E em resumo, né, sentei com meu marido, a gente conversou sobre isso, falei, vou estar all-in agora no Instituto. Nós precisamos conversar sobre a nossa casa. Então, hoje eu tenho 3 filhos. Então, como que eu faço para conciliar? Primeiro, se eu tenho um esposo, eu devo a ele o meu respeito de conversar sobre o que eu vou fazer, né? Então, esse cenário, ele veio de anos pra cá, tá? Pouquíssimos anos pra cá. Antes eu fazia o que eu queria e pronto. Então,
Isso facilitou muito, porque a gente ajustou a nossa rotina. Então, eu chamei ele para uma conversa para falar, isso é muito importante para mim. Passei 3 dias em São Paulo, tenho 3 filhos. Eu falei, você vai me ajudar? Você consegue? Como que a gente consegue fazer isso? Então, a conversa, seja se existe uma rede de apoio, precisa ser conversado, acordado. Porque aí as brigas não vão existir, ou quando elas vierem, elas vão ser bem pequenas. Fácil de resolver. Porque é fácil de resolver, porque foi acordado. Então, vou te falar um acordo que eu tenho para conciliar tudo. Eu só saio da minha casa agora à noite, uma vez na semana, para eventos que são fora. Ai, Bel, mas se tiver um evento muito importante, não vou mais. Porque a Lu sabe, se deixar a gente fica todos os dias fora nos eventos das pessoas, porque eu gostaria mesmo, e eu amo, e eu chego, e eu converso, mas não dá pra minha família, pra dar o tempo que a minha família merece, ok? E de dia também, eu trabalho. Então, eu como se eu fosse uma CLT. Das 8 às 5, ali das 9 às 5, tô trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, eu preciso que essa rotina seja ajustada. Então, eu vou te falar como que a gente faz isso hoje. Durante a semana, de manhã, as crianças, eu tenho 3, então um fica integral. Fico com ele de manhã, levo ele fica. As outras 2 ficam com a gente, em casa. Eu revezo com meu marido. Então, assim, amor, você vai ficar com ela de manhã, se eu tenho reunião, eu faço reunião 2 vezes na semana de manhã. Então, eu posso escolher isso, porque eu sou uma empreendedora, né? Mas perco negócios por não ter o tempo todo livre? Perco. E faz parte, né? É o Ok, tempo, faz o gente, tempo. que a mulher tem. Então, em resumo, para poder conciliar, é muita conversa, muito planejamento e o mais que eu queria deixar de final aqui. Aprender a dizer não com amor, com gosto, sem peso na consciência. Antes eu falava um não, assim, Remoía ele um mês. entendeu? Hoje é já, nossa, eu realmente não posso. E o mais difícil é quando você quer. Eu falo não para vários cafés hoje em dia, né? E esses cafés, eu quero sentar, quero tomar um café, quero falar com você e tudo. E antes eu ia em todos. E aí o meu tempo, dentro da minha casa, escasso, dentro da minha família, não conseguia dedicar. Usava muito tempo durante o dia desnecessário e usava à noite para fazer coisa que eu deveria ter feito de dia. Então hoje é o contrário. Minha agenda, ela tá assim, passando por uma mentoria, então eu já não conhecia a Juliane, tô conhecendo agora. Mas a minha mentora construiu uma agenda pra mim, das 6:30 da manhã até as 11 horas da noite. Foi agora, e a gente tá ajustando, tem 2 semanas, pra que ela saia perfeita. E assim, a minha família não tá prejudicada, meus filhos estão lá super felizes. Meu marido também sorrindo aqui, porque eu também cumpro, né, as obrigações, né, do lar, de casa com o marido. E mais feliz, e mais confiante, a autoestima melhora, porque a gente sente que eu não tô dando conta. E, pra finalizar de vez, se precisar sair dessa rotina também, de vez em quando a gente sai. Anteontem eu postei pras meninas. Não sofra. 1h23 da manhã, eu lavando louça, porque a faxineira foi ontem, eu não tenho faxineira, então eu tive que contratar, porque eu passei 2 dias inteiros com o Instituto no stand de um evento que aconteceu aqui o dia inteiro, das 8 horas da manhã às 6 horas. E então eu tive que estar lá, e o aniversário da minha filha é amanhã. Então eu tive que ajustar toda a minha agenda, pegar um dinheiro que eu não queria gastar, né? Investir nisso, mas eu paguei pra resolver, mas a louça, ninguém vai ficar faxineiro, não vai lavar louça, né, gente? Deu 1h30 da manhã lavando louça, postei pras meninas, falei, eu não quero obrigada, só quero mostrar pra vocês que, como líder de vocês, se vocês tiverem que fazer o que precisa ser feito, a hora que for, vocês vão entregar isso, porque vocês se comprometeram. Então, faça, para de arrumar desculpa. Então, eu acho que pra conciliar, eu não quis ter 3 filhos, eu não quis empreender, eu não quis ser casada, então eu vou me virar e vou fazer. Pronto. Pontos muito importantes. Priorizar, aprender a falar não. Mulher tem muita dificuldade de falar não. O instinto cuidador. Então eu não posso falar não. Né? Eu preciso estar sempre disponível. São exercícios O fundamentais. que a pessoa vai achar de mim? Isso. Desagrada. Essa questão da necessidade de ser aceita, né? Então, mas é um exercício realmente extremamente importante. Saber priorizar. A gente tem muita tarefa. Mas o que é mais importante agora, né? E aprender a falar não para as coisas que você não precisa fazer na hora, né? Excelente, muito bom. A gente vai fazer uma dinâmica bem rapidinha aqui, pra vocês responderem para mim em 5 segundinhos o máximo possível, tá? Lu, uma palavra que define sua jornada empreendedora. Uma palavra. Coragem. Coragem. Bel, o melhor conselho que você já recebeu? Fale não. Dani, uma mulher que te inspira. Minha mãe. Lu, um erro que virou aprendizado. Tem muitos, meu Deus do céu. Difícil, hein? Mas é achar que só... Eu acho que o erro é rápido, né, o negócio. Mas só pra falar para as meninas assim, gente, feito é melhor que perfeito. Vai fazer mesmo errando.
e entende que você vai errar mesmo e não tem jeito, mas por mais que você tenha conteúdo, o conhecimento, né, sem prática é nulo. É nulo e é nulo. Eu tinha banco acadêmico, errei com o negócio, porque eu não tinha a experiência do terreno do empreendedorismo. Então, mete a cara, vai na rua, que é lá que você aprende. Legal. Eu costumo falar que conhecimento sem sabedoria não serve de nada, só Nada. ocupa espaço. Só ocupa espaço. Obesidade mental. Obesidade mental, isso mesmo. Lu, uma música que representa a sua energia empreendedora. Não, Bel, uma música que representa a sua energia empreendedora. Shake It Off. Eu tava escutando ela lá da Taylor Swift, que ela dança. Aí ela dança horrível, assim, perde todo mundo dançando bem e ela no meio de todas as danças. É desse jeito. Tô na área da tecnologia agora, eu não entendo nada. Mas chega lá, eles falam estão escutando assim, tô fingindo que eu tô sabendo tudo. Uma hora eu aprendo. Dani, um hábito que você não abre mão. Do meu autocuidado. Ok. Lu, se você pudesse só dar só uma dica para quem quer começar a empreender, qual seria? Nossa, 5 segundos? Para começar a empreender, tem uma reserva de dinheiro, tem uma reserva de emergência, aprende um pouco sobre gestão de negócios, sobre gestão financeira, e aí você vai empreender. Legal. Então, e agora pra gente encerrar o bate-papo, que foi lindo, gostoso, prazeroso, eu queria que vocês completassem uma frase que eu vou falar, tá? A potência da mulher empreendedora é Transformadora. A potência da mulher empreendedora é Saber sobre sua própria essência. Dani, a potência da mulher empreendedora é Se reinventar e não desistir todos os dias. Para mim, a potência da mulher empreendedora é construir caminhos onde não há caminho. Muito obrigada a vocês, foi um prazer recebê-las. Espero que a gente tenha outros encontros. Espero que o nosso bate-papo possa criar pontes, né? Possa inspirar outras mulheres e que essa voz de vocês continue ecoando aí pela eternidade, né? Que a gente venha construir e que um dia a gente chegue nesse momento, Lu, de sentar frente a frente e falar assim, ó, hoje é menos doloroso. A gente não precisa de tanto esforço, né? Porque há muito espaço para a mulher. Sim. Eu não quero ter que buscar tanto para ter referências femininas para trazer nessa mesa. Sim. Eu não quero ter que buscar tanto para encontrar mulheres referências acadêmicas para construir um artigo científico, né? Então, e nós somos a força que talvez pode trazer isso, né? A gente pode construir. Eu acho que cada uma fazendo a sua parte, né? O todo se constrói, né? Então, que a gente possa, né, não desistir, continuar, persistir e encontrar essas mulheres que querem, né, construir os seus caminhos. Ok? Preparei uma lembrancinha para você. Ai, gente, linda! Que lindo! Obrigado! Olha! Olha, gente! Ai, que coisa linda! Só vou tirar foto, gente, né? Nós vamos tirar uma foto aqui. Não esquecerem que as vozes de vocês são importantes, tá? Você fez um pra você? Não. Você deveria. Eu vou fazer um pra mim. Amamos. Muito obrigada. Quero que vocês possam olhar para eles todos os dias, tá? Nos momentos difíceis que vêm e se encorajarem em saber que vocês inspiram outras mulheres, que mulheres olham para vocês e veem como referência, tá? E isso faz que tudo vale a pena. A gente saber que tem pessoas que acreditam, que olham pra gente, que veem em nós, né, possibilidades, oportunidades. Então, que ele possa, é simples, mas que ele possa lembrar vocês todos os dias do que vocês fazem é muito importante. Que lindo, voz de vocês. E obrigada da voz, né, pra gente, né? É, Essa oportunidade maravilhosa. Fico muito feliz em recebê-las. Obrigada. Obrigada, gente.